Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Seijo, capítulo 2, exercício número 56. Vamos ao enunciado. Considere uma extensa parede plana de espessura L igual a 0,3 metros, condutividade térmica K igual a 2,5 watts por metro Kelvin e área da superfície A igual a 12 metros quadrados. O lado esquerdo da parede, em x igual a zero, está sujeito a um fluxo de calor líquido de Q0 igual a 700 watts por metro quadrado e sua temperatura é T1 80 graus Celsius. Considerando que a condutividade térmica é constante e não há geração de calor na parede, letra A, expresse a equação diferencial e as condições de contorno para condução de calor unidimensional permanente através da parede. B. Obtenha a relação para a variação de temperatura na parede, resolvendo a equação diferencial. E letra C. Avalie a temperatura na superfície direita da parede em x igual a L. Bom, aqui está o esquema, tá? O desenho. Então aqui, ó, em x igual a zero, tá? A superfície, há uma temperatura T1, que é de 80 graus Celsius, recebendo um fluxo de calor, e aqui eu tenho a outra superfície. Primeira coisa que ele quer, na letra A, é expresse a equação diferencial, tá? Então o que a gente tem? Que tipo de coordenadas? Primeiros que a gente vai trabalhar aqui. Ele já está mostrando aqui, ó, as coordenadas são cartesianas, tá? Então eu vou escrever a equação geral da condução de calor, tá? Para aí coordenadas cartesianas, que seria assim, ó. Derivada parcial em relação a x, abre parênteses, condutividade térmica, derivada parcial da temperatura em relação a x. Aí eu teria mais a derivada parcial em relação a y, aí condutividade térmica, derivada parcial da temperatura em relação a y, mais derivada parcial em relação a z, k del t del z, que seria o quê? Seria a condução em cada direção aí do sistema cartesiano, ou seja, tridimensional. Variação aí em relação a x, a y e a z. Aí no balanço de energia, que é da onde surge a equação de condução de calor, eu teria mais o termo de geração de calor. E tudo isso daqui tem que ser igual a densidade vezes calor específico vezes ΔT, ΔTzinho. Essa é a equação geral, tá? Para a condução de calor em coordenadas cartesianas. Agora a gente vai simplificar. Ou seja, a partir dessa equação, a gente resolve todos os exercícios de condução de calor, tá? Em coordenadas cartesianas. Vamos aprender a simplificar. Partiu disso, nunca mais você vai errar. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto para ver as hipóteses que ele sugeriu. Então ele diz lá, considerando que a condutividade térmica é constante. Então o K, tá vendo isso aqui, ó? Ele está dentro da derivada. Ele se tornou constante. Que quando eu tenho uma constante dentro da derivada, significa que ela pode ir para fora, tá? Isso que quer dizer quando ele diz aqui que o K é constante. Aí ele diz, não há geração de calor. Então eu venho nesse termo aqui e zero ele. Continuando. Aí na letra A, expressa a condução diferencial, as condições de contorno para a condução de calor. Unidimensional. O que é unidimensional? Num sentido só a temperatura está mudando. Em qual? Ele está mostrando aqui, ó, só em x. Então eu tenho o quê? Que todo esse termo é zero. Todo esse termo é zero. Por quê? Porque é unidimensional. Só em x.
Aí, o que eu tenho mais? Permanente, tá? Ou seja, o que significa permanente? Nada muda com o tempo. Então, se é permanente, esse termo é zero. Então, sobrou o quê? Esse K, que pode ser escrito para fora, tá? Aí sobra ali del x, aí del t, del x, certo? Isso igual a zero. Aqui, tá vendo que ficou só uma variável? Então, aqui era derivada parcial, né? Só que é derivada parcial quando eu tenho outras variáveis envolvidas. Agora que tem uma variável só, vira derivada total. E esse k aqui vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 0 dividido por k, que vai dar zero. Então, a equação que eu procuro é 2d2, porque é duas derivadas, de t, que é a função, em relação a x duas vezes. Então, d2t, dx2 igual a zero. Ou seja, a equação diferencial de segunda ordem, tá? Então, essa é a resposta da letra A primeira parte, né? Que é a equação diferencial. Aí ele diz as condições de contorno para a condução de calor. Eu preciso de duas, por quê? É uma equação diferencial de segunda ordem, então preciso de duas condições. Quais condições eu tenho? Eu tenho temperatura constante, tá? Eu tenho uma temperatura constante. Onde? Aqui, ó, em x igual a zero. Então, eu vou escrever assim, ó. A temperatura em zero é igual a T1, que é igual a 80 graus Celsius. Então, essa é uma condição. E qual outra condição? Eu tenho um fluxo de calor constante. Então, fluxo de calor constante na superfície. Tá? Então, o que eu posso escrever dessa condição? Continuar aqui em cima. Aqui, a condição, eu tenho que o fluxo de calor, que é o Q ponto, né, que seria o Q0, é menos a condutividade térmica, aí, derivada da temperatura em relação a x, né? Que eu já sei que depende de uma direção só, tá? Então, esse é o fluxo de calor. Então, eu tenho aí as duas condições de contorno. Depois, na letra B, ele diz, obtenha a relação para a variação de temperatura na parede resolvendo a equação diferencial. Então, eu pego a equação diferencial e vou resolver. Então, vou ter aí, ó. Pego lá 2t, d2t, dx2 igual a zero. Ah, como que resolve essa equação diferencial? Não é nada complicado, tá? Você vai fazer o quê? Integra de um lado, integra do outro. Aí, então, você vai ter o quê? Integral da segunda derivada da primeira derivada, dt dx, igual a integral de zero dá uma constante. E agora, o que eu faço? A integra de novo. A integral da primeira derivada da função. A integral de C1, C1x e mais C2, tá? Essa é a equação. E agora? Agora que eu tenho a equação diferencial, eu aplico as condições de contorno, tá? Então, aplicando a primeira condição de contorno, t de zero é igual a 80. Então, eu vou vir aqui e vou aplicar 80 é igual a C1 vezes zero, que é o x, mais C2. Esse termo dá zero, eu descubro que C2 vale 80, tá? E pego a outra condição de contorno. Menos k dt dx é igual ao fluxo, né? Quem é dt dx? dt dx é C1. Então, substituindo ali, ó, eu posso escrever. Continuar aqui embaixo, tá? Eu tenho lá, ó, Q0 menos k vezes dt dx. dt dx é C1 vezes C1. Então, a gente tem aí que C1 vai ser igual a menos Q0 ponto dividido por K. Menos Q0 ponto, ele diz lá que tem
é um fluxo de 700 Wm², menos 700, dividido por K. Ele diz que o K é de 2,5. 2,5. Então a gente calcula aí e vai achar o valor de C1, que dá menos 280. Então como que fica a equação? A equação T de x é C1, que é menos 280, x mais 80, tá? Ou que vai ficar aí a unidade de graus Celsius. Ou seja, o que significa? É uma equação linear, né? Ou seja, aqui na parede, ó, eu tenho T1 aqui, como que se comporta aqui a variação de temperatura de forma linear? Então vai diminuindo, né, ó, interpretando, ó, tá vendo o coeficiente aqui negativo? Significa que é decrescente, até chegar aqui numa temperatura em L, TL, tá? Que é o que ele pede na letra C. Ou seja, para fazer a letra C, avalie a temperatura na superfície direita da parede L. É só pegar o valor de L, que é 0,3 metros, e aplicar aqui na equação de temperatura. Então, eu vou achar o T de 0,3, né? Que vai ser menos 280 vezes 0,3 mais 80. Calculando aí, T de 0,3 vai dar menos 4 graus Celsius. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Caso você tenha interesse, eu tenho disponível para compra o exercício 2.58. Se você puder adquirir, vai ajudar demais o canal. Muito obrigado e até mais.